não desiste de ver o seu milagre. Não pense porque você precisa de um milagre, deve fazer um milagre. Não. Muita gente não compreende que a perseverança da sua fé move a mão de Deus ao seu favor, ao favor da sua família, dos seus alvos, objetivos, e você não percebe. E quando você não persevera, você não está confiando em Deus. É muito fácil ver e acreditar, é muito fácil ouvir, sentir, ouvir uma boa notícia, um e-mail de boa notícia. E quando tudo vai mal? E quando tudo não dá certo? Hebreus capítulo 10, verso 35, vamos lá. Não rejeitei, pois, a vossa confiança. Bota em aí para mim, faz favor, querido. Por isso não abandone a confiança. Confiança, a palavra confiança significa fé. A palavra fé significa confiança. Que você tem, ela será generosamente recompensada, porque você está crendo. 36. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? Porque, deixa na tela para mim, porque Ele manda perseverar e fazer o que Deus mandou você fazer. Tudo que você vai fazer para Deus, vai haver guerra, vai haver luta e tem que ser perseverante no que você vai fazer. Porque quando você não crê na palavra de Deus, muito cristão, anos de igreja, chama Deus mentiroso, porque quando ele lê a palavra, ele não crê na palavra. Quando você não crê na palavra de Deus, você chama ele de mentiroso. Pastor, nunca li isso na Bíblia. Vamos lá, 1 João 5,8. Versos 8. O Espírito e a água e o sangue, os três, são unânimes. Versos 9. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Versos 10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. A crença que Jesus Cristo é o nosso Senhor, Salvador, aquele que nos cura, aquele que nos liberta, aquele que nos abençoa, aquele que nos prospera. Quem não crê, calma aí. Quem não crê em Deus, faz dele mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Deixa na tela. Quando eu não creio que Jesus Cristo... Você sabe por que quando no dia do batismo é perguntado à pessoa assim, você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? A pessoa crê. Se isso aqui não crê, sai do batismo sem se batizar. Você crê que Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou pelos seus pecados? Morreu pelos seus pecados? Creio. Você confessa hoje Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Confesso. Então você é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se você não crê em Jesus, que Deus enviou, para resgate, para salvação, para redenção do seu povo, você chama ele mentiroso. Pastor, querido, toda a Bíblia que você lê, você pegar uma Bíblia, pegar uma Bíblia no seu celular, no seu tablet, ou também no seu computador, querido, você vai entender que todos lutaram para receber o milagre. Que porque não desistiram, viram a intervenção divina, viram o agir de Deus. Porque quanto mais, parece que é uma loucura, quanto mais eu oro, mais o menino piora. Quanto eu mais oro para meu marido quer ir embora, minha mulher está atacada. Rapaz, quanto eu mais peço, parece que o negócio se inverte. O diabo usa a lógica do seu sentido, que você vê, ouve, sente, e está para dizer a você, sua oração não está tendo efeito. O que você está clamando, jejuando, seu jejum não está valendo de nada. Por quê?
no que eu estou vendo, ouvindo, sentindo, não gera fé. Não tem nenhuma boa notícia? Não tem. E o que vem é ruim. E o que eu vejo, eu fico irado, chateado. Mas o sexto sentido. Pastor, a ciência não prova o sexto sentido. No crente tem sexto sentido, que é a fé dele. Quando você crê, quando você tem fé em Deus, não é o que você vê, ouve, sente. Sentir é olfato, paladar, tato. Por que isso? Porque é isso que Deus quer que você creia. Porque toda vez que uma pessoa não desistiu, provou de milagres extraordinários. Querido, deixa eu explicar uma coisa a você. Muita gente, se você ler a Bíblia, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, gastando dinheiro com médico para ser curada, ela queria ser curada. Imagine ela cheia de mioma, sangrando, naquele tempo não tinha cirurgia, que tem hoje. E ela querendo ser curada, os médicos não podiam curá-la. Sabendo que Jesus estava passando na cidade, disse que o homem faz milagre. O nazareno, milagreiro. Rapaz, vai lá, ela foi lá dizendo assim, ó, usou o único sentido que ela tinha, a fé. Se eu tocar nas vestes dele, serei curado. Ela vai no meio da multidão, se o pessoal vê ela sangrando, ela podia ser apedrejada e morta. E ela toca nas vestes. Quando toca, Jesus, epa, alguém me tocou. Mestre, a multidão está aí, todo mundo querendo pegar no seu. O senhor disse que me tocou. Não, saiu virtude de mim. Eu senti sair poder de mim. Quem foi? A mulher se joga aos pés. Foi eu, meu Senhor. Ele levanta a mulher, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Veja, 12 anos padecendo de uma enfermidade, não desistiu. Hoje a pessoa muitas vezes desiste rápido. Eu orei, eu fiz uma campanha, eu pedi a Deus, Deus não me deu. Eu acho, eu penso, é meu. Você sabe o que está escrito? Bata na porta até se abrir, peça até receber, busque até encontrar. Abre aquele que pede e recebe, está dizendo assim, ó. Quando diz assim, ó, aquele que pede e recebe, está dizendo assim, bata até receber. Aquele que pede e recebe, peça até receber. Bata até se abrir. Busque até encontrar o que você quer. Muitas vezes você não quer bater muito. Muitas vezes você não quer orar muito. Porque você acha que não. É por isso que muitos ficam na beira do caminho. Querido, a mulher, todos aqueles que não desistiram do seu milagre, provaram do milagre. Você sabe por que, Ana? Essa história, eu quero que você entenda isso. 1 Samuel, capítulo 1, versos 12. Bota na tela para mim. Porque ela não desistiu. Por muitos anos, Penina zombava dela. Você não tem filho, você é uma seca. Eu dei tanto filho, que antigamente o homem podia casar com 3, 4 mulheres. Eu não sei como é que os homens aguentam, viu, irmão? Mas glória a Deus. 3, 4 mulheres. Mulher é uma bênção de Deus, irmão. 5 mulheres juntas, o sangue é de Jesus. E está lá, Eucana cheia de mulher, e ela dando um bocado de filho, Eucana. E Ana sem ter filho. E ela zombava de Ana, que não tinha filho. Mas ela continuava, bota na tradução para mim, querido Ferreira de Almeida. E sucedeu o quê? Perseverando ela em orar perante... Bota o 11 para mim, faz favor. A pessoa entenda. E fez um voto ela dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente sua bondade atentares para a aflição da tua serva, veja que oração, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso ela está orando a Deus. Sucedeu o que? Perseverando ela, repita comigo, perseverando. Ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Olhou para a boca da mulher, amanhece o dia, a porta do templo, ajoelhada, de tanto orar, amanheceu o dia ali orando. Eli chega, vê a mulher bubuçoando a boca.
Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli, o sacerdote, a teve por embriagada. E disse Eli, até quando estará tu embriagada, mulher? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu a Eli, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o meu Deus, o meu Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como a filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora com Deus. 17. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Que Deus conceba o que você está pedindo. Qual o significado disso? Aquele homem carregava uma bênção de si. Você sabe quando você persevera? Você sabe quando você persevera e você não desiste do seu milagre, da sua bênção? Essa mulher orando, pedindo, invocando. Tem crente na primeira oração, acha que Deus não me quer, Deus não me ama, pastor. É uma força de gente, irmão. Pare de ter alta piedade e pena de você mesmo, que você não é coitadinho, nem coitadinho. Coitado é o pinto que morreu pelado, irmão. Esse é coitado, que não sabe nem que estava morrendo, coitado. Agora você, meu irmão, minha irmã, tem que entender uma coisa. Quando você acha que você... Eu acho que eu vou chorar, alguém vai olhar e me notar. Deixa eu explicar uma coisa para você. Pare de ser criança, que um dia quando você é criança, você esperneava. Quando você vê um adulto chorando, é porque quando era criança queria uma coisa, esperneava no shopping, onde estava. Mãe, eu quero, mãe, não sei o que, mãe, a mãe, gu. E a mãe, descompreendida, para não dizer outra coisa, vai lá, quer Danone? Tem Danone? Tem. Quer Danone? Quer pirulito? Quer o quê? Não, aqui. Muitas vezes você tem que ser com sua filha, seu filho, sabe o quê? Parteiro. Sabe o que é que o parteiro e a parteira faz? Você quer o quê, meu filho? Quer ter um filho, é? É, minha filha, é. Abre as pernas aí. Bora, bote para fora. Não, bote para fora, bora, o menino vai vir aí agora. Eu estou mordendo minha língua, pega um sabuco. Antigamente, irmão, no tempo de Faraó, pega um sabuco de milho e bota na boca. Morde, mas bote o menino. Você quer o menino, lute pelo que você quer. Se esforce, bote o menino para fora. E ali a pessoa fazendo força, isso é um parteiro e uma parteira. Você quer algo, lute por isso. Se esforce, use a sua força, use o que você tem para você obter aquilo que você quer. Mas não espere que com Deus você vai chorar, Ele vai atender. Deus, eu sou tão coitadinha. Deus, você não olha nem para mim, eu acho que Deus não me ama. Isso não convence Deus. Pode convencer sua mãe fica até chorando. Eu não dei a boneca, a Barbie a ela está pensando que eu não amo ela. Irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você cresce num ambiente, você nunca vai vencer na vida e nunca vai superar os obstáculos da sua história, da sua caminhada, da sua trajetória, chorando, lamentando, achando pequeno. E outra, deixa eu explicar uma coisa para você. Preste bem atenção que Deus fala acerca de você, não que as pessoas falam de você. Olharam para Jesus e disseram assim, ó, um beberrão e um glutão. Sabe o que Deus olhou de lá do céu e fez? Este é meu filho amado, em quem tenho um prazer. E naquele momento, o céu se abre, a pomba desce, Espírito Santo em forma de pomba. Não é o que as pessoas falam aqui, mas sim o que Deus fala e acha de você. Pare de se achar que você é pequena, frágil. Essa mulher lutou pelo que ela queria. A mulher não desistiu. Ela queria receber. Se você ler a Bíblia, todos aqueles que perseveraram, teve a intervenção divina. Um homem, 38 anos, orando à beira de um tanque. Uma vez no ano, o anjo descia, mexia as águas. Quem caísse primeiro era curado. E ele estava lá, 38. Quando ele disse, rapaz, eu estou todo paralisado aqui. Eu vou me jogar, se joga na minha frente. E é curado, todo mundo fica feliz e eu estou aqui. Mas eu não desisto.
Jesus, você quer ser curado? Mas não tem quem me joga, eu estou dizendo que você quer ser curado. Eu quero te curar. Mas você tem que querer que eu te cure. Não pense você que você vai chegar com um problema e Deus vai sanar seu problema se você não quer que Ele faça. Por isso que Ele fazia assim, o que queres que eu te faça? Não é você estar com dor? Não, Jesus vai olhar para mim, Ele vai fazer alguma coisa. Vai tocar em alguém, vai. Não abra a sua boca e ore não. Não vai invocar o seu Deus a seu favor não. Não vá pedir a Ele não. Mas pastor, o senhor fala assim parecendo que está chateado. Não, amado, eu quero sacudir você de longe. Para você entender que a vida não é como você pensa. Que choro não chama a atenção de ninguém, irmão. Se choro resolvesse, muitos que foram mortos estavam chorando. Não me mate não, e foram mortos. Então eu digo para você nessa caminhada, essa trilha em Deus, toda vez, amado, e muitos perdem com Deus, porque se irritam com Deus, ficam chateadinhos, irritadinhos, destrói a sua vida, perde família, promessas, sonhos, projetos que Deus fez. Porque está chateado, irritadinho. Deus não deixa passar nada, amado, comigo, com você. Aprenda isso. Toda vez que você, quanto mais você saber dele, mais Deus cobra de você. Quanto mais você conhecer de Deus, você sabe por que Deus não cobra daquele que não conhece Ele, nem a palavra dele, mas cobra de você? Porque a palavra que você aprende, a palavra que você ouviu, a palavra que você recebeu de Deus, que você leu, que você aprendeu, que você conheceu, será ela que vai te julgar, porque você conheceu a palavra. Pastor, Deus chama um homem, Moisés. Olha o que Deus fala com ele e veja o que ele faz, porque ele está irritadinho, chateadinho. E por causa que ele estava irritadinho, chateadinho, atacado, ou como falam por aí, o termo que quiser usar, não entrou na terra prometida. Números capítulo 20, verso 7, vamos lá. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha, perante os seus olhos e dará água. Assim lhe tirará a água da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como ele tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora, Moisés não estava atacado não, estava na pegada. Porque imagine, ele era o líder, estava faltando água para dar no animal, para dar de beber, para tomar banho, para lavar roupa, e o pessoal vai cobrar quem é o líder que trouxe a gente até ali, Moisés. Queremos água, Moisés estava, Deus, olha, o Senhor trouxe até aqui, o povo quer água, o Senhor, dá um jeito, Deus aí, vá lá e fale com a rocha. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, quando Deus falou a ele, e Moisés disse, ouvi agora, rebeldes, imagine, porventura tiraremos água desta rocha para vocês? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Deus mandou ele falar e ele bateu 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não vou introduzir vocês mais na terra prometida. Não introduzireis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Versos 13. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. O que significa isso, pastor? Deus mandou ele falar e ele bateu. E segundo os historiadores, falam que a rocha era Jesus. Se ele falasse, ia sair água, mas ele bateu. E é interessante, que a primeira vez Deus disse assim, bate, ele bateu. Na segunda vez Deus disse, fale, ele bateu. Tenha muito cuidado com o que Deus fala com você, e você vai fazer a mesma coisa que Deus está
Da outra vez Deus me usou assim. E nem sempre Deus vai fazer da maneira que você está pensando. Viu? Versos 13. Aí você, até aí. Aí você para e diz assim, poxa, pastor, é uma coisa delicada, pastor. É. E sabe por que muitas vezes muitos não alcançam as promessas que têm de Deus? Porque muitas vezes pensa que, ó, eu acho que Deus está demorando, eu acho que a ansiedade é tão grande, que a pessoa dorme pensando, acorda pensando, sonha pensando. Tem gente que tem sonho, pastor, eu tive um sonho profético. Profético não, irmão, ansiedade sua que está demais. Você está dormindo e pensando, tá? A irmã quer ter um filho e já acorda, sonhei carregando um menino, pastor. Claro, não sai da mente um filho. Você quer o quê? Só tem filho. Na sua mente só passa isso. O seu subconsciente vai ser o reflexo dos seus sonhos. E você, pô, pastor, o que é isso? Quero que você entenda uma coisa. Porque muitas vezes nós somos tomados. Em Gênesis 16, versos 2, vamos lá. Você sabe quando a gente está cheio de ansiedade, cheio de pressa do que Deus prometeu? O que não aconteceu, pastor? Irmão, tudo tem um dia para acontecer, hora para acontecer. Então disse Sarai a Abraão, não era nem Sara ainda, eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz. Sabe o que significa isso? Quando a pessoa está procurando, querendo algo que não consegue, aí bota a culpa em Deus. No século 21 aqui é assim, ó, bota a culpa em Deus, não acha Deus, bota a culpa no pastor. É. Alguém tem que ser culpado, menos a pessoa, bota no pastor. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei o filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E Abraão também é muito sabido. Não disse, não, a promessa é Isaac. Não, me dá H para cá mesmo. Dá. Irmão, bota o 4. É o 3 mesmo? Era o quê? Era o 3? Volta lá o 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido. E ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã, ele possuiu Agar, e ela concebeu. Vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Ela criou um problema que até hoje, os judeus contra os egípcios. Ismael e Isaac, descendência de Abraão. Por quê? Está cheio de ansiedade, querendo para onde, querendo. Ah, se Deus não quer, eu vou adotar. Deus mandou você adotar ninguém, meu irmão. Não procure se aquietar, não, fica aí. Se Deus prometeu a você, é você que vai ter, meu irmão. Eu estava estudando, disse, tem uma pessoa contando tanta coisa boa. É? A mesma internet que mostra um bocado de adoção boa, tem um bocado de internet lá dizendo assim, ó. E a criança que foi adotada matou a mãe adotiva de 10 facadas e arrancou a cabeça. Aí você diz, hã? Tem isso também? É. Tem boa história, tem má história. Procure fazer tudo debaixo de uma direção de Deus para você não se dar mal na sua história. Não pense em você, o que você imagina e pensa é o que vai acontecer. Mas é a sua fé em Deus que faz com que as coisas que são difíceis, impossíveis se realizar na sua vida. Através da sua fé, da sua perseverança. E às vezes você está pensando... Porque assim, ó... Não pense você... que quando você é levado... porque você precisa de algo, quer algo... E milagre é porque você precisa, não. Milagre é porque você não desiste. Se você não desistir, Deus tem prazer em te dar. Porque Deus está vendo a sua perseverança, o seu clamor, a sua oração. Você está batendo até a porta se abrir, está pedindo até receber, está buscando. Não, eu sei que vai chover na minha horta, eu sei que vai acontecer, eu sei. O que Deus prometeu é fiel.
Mas muitos de nós desistimos. E é por isso que eu digo a você, toda vez que você se irritar, toda vez que você ficar inquieto com qualquer situação na sua vida, saiba disso. Pastor, se ficar inquieto, querido, Moisés, essa é uma história que Moisés era o cara, irmão. Quase 5 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas entre homens e mulheres, fora as crianças. Imagine, quase 5 milhões de pessoas e ele sendo um líder. Ele está mexendo com minha filha, Moisés, fale com ele para mexer com minha filha. Tudo era Moisés, irmão. Moisés estava ficando já, por isso que Moisés já era nervoso, de tanta agonia no juízo dele. E Deus chamou Moisés, vamos passar 40 dias. 40 dias em cima do monte, porque lá eu vou te dar as tábuas e vou escrever com o meu dedo os 10 mandamentos. E Moisés subiu o Monte Sinai, conhecido como Monte Horebe. Ele sobe e passa 40 dias. Deus talha as pedras e começa a escrever com o dedo. Não. Começa do primeiro ao 10º mandamento. Não matará, não roubará, não dará falso testemunho, não cobiçará a mulher do teu próximo. Querido, guarde o sábado, por aí vai. Moisés desce. Quando Moisés está assim, você sabe qual era... Querido, eu pesquisei a altura do monte que ele subiu. 2.285 metros de altura. Eu estou subindo aqui no Estiep com os irmãos, irmão. Eu subo questão de 50 metros, eu paro, respiro. Todo mundo, oh glória, espero, o vento bate. Mais 50 metros. Eu acho que não tem uns 300 metros no monte lá. Eu acho que é uns 300 a 400 metros de altura. Eu digo, quanto mais 2.285 mil metros de altura. Irmão. E ele subiu. Agora você imagine, esse homem subiu, 40 dias lá conversando com Deus, e desce com as tábuas. Vem ele, feliz da vida. Quando chega perto de descer o monte, Deus diz assim, vai lá, porque o povo fez um bezerro de ouro, e está adorando o bezerro de ouro, está se prostituindo. Quando Moisés chega, que olha o povo lá, brincando da turma da Xuxa, meu irmão, Moisés ataca, pega as tábuas dos 10 mandamentos e joga no chão. Caiu, quebrou, Moisés aí se ira, diz, olha, quem é de Deus vem para o lado de cá. Os levitas vieram, a tribo de Josué, de Caleb, mate todos aqueles que adoraram o bezerro. Passou tudo, Moisés estava calmo, aparece Deus, vem cá, cadê as tábuas dos 10 mandamentos? As tábuas dos 10 mandamentos. Não, o povo mirou que quebrou. Olha, esse 2.285 metros de subir, você subiu sem pedra, que lá eu talhei a pedra e dei a você. Agora, você vai talhar a pedra aí e vai subir com as duas na mão. Irmão, eu subo um monte aqui de 400 metros. Querido, vou parando em 50 e 50, respirando. E que lá é areia fofa, você bota o pé, vai descendo para subir. 80 anos, aproximadamente 80 anos com duas pernas na mão para subir o monte. Por causa de quê? Pastor, ele fez alguma coisa errada? Não, ele ficou irritadinho. Ficou irado, Deus vai dar um desconto, vai. Querido, não brinque. Vou lhe mostrar isso dentro da Bíblia, amado. Êxodo 34, versículo do 1 a 2. Agora um homem com 80 anos vai ter que subir o monte e levar as duas pedras. E Deus vai escrever de novo com o dedo dele. Então disse o Senhor a Moisés, lavra as duas tábuas de pedra, como as primeiras que eu escrevi. Nas tábuas, mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. Deus é bem categórico. Tu quebraste, não foi? Prepara-te para amanhã, para que suba pela manhã ao Monte Sinai, e ali põe-te diante de mim ao cume do monte. Versos 3.
E ninguém suba contigo para te ajudar, viu? E também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelha, nem boi, se apacentem de fronte do monte. Deus estava atacado, viu, irmão? Então Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra como as primeiras. Levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas pelas 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Ele estava irritadinho? Deixe as pessoas te irritar, que você perca, se está se achando. Querido, não deixe ninguém roubar a sua paz. Você sabe que a Bíblia está escrita assim, ó, na ira do homem não opera a sabedoria de Deus. Analise quando você está irado. Analise. Você só pensa em coisa ruim, só pensa em coisa má. Uma irmã a irmã trabalha na cozinha, a irmã acabou de discutir com outra irmã da igreja, tudo crente. E num retiro lá espiritual que eu estava. A irmã pegou um lombo, aqui assim, e pegou a faca. E a irmã, tá. Eu parei assim, digo, misericórdia. É o lombo que a irmã está furando. Eu digo, irmã, você está pensando em quem furando esse lombo? A irmã está repreendido, pastor. De tanta raiva que ela estava, irmão. Eu digo, sim, irmã. Querido, ou você entende que o milagre não é para quem precisa, é para quem não desiste. Nessa caminhada sua, nessa trajetória sua, se você não desistir, Deus tem milagre para você, meu irmão. Não desista dos projetos de Deus, não desista do que Deus tem com você. Quando você se irrita, ó, quem perde ganhar é você. E é interessante que Sarai dá H a Abraão, ela tem um filho, Abraão tem um filho com H. Quando nasceu Isaac, na velhice de Sara, ela olhou assim, se esse menino morrer, que vai ficar o sucessor é meu filho mesmo. E estava tramando, querendo matar Isaac. Sara disse, tire ele. Vou conjecturar você entre ele. Estava na beira de um rio, o menino num lugar fundo, e o irmão tomando e H olhando, o menino entrando no rio. Ia morrer afogado. Aí Sarai olha, volte Isaac. Pegou para por que você? Não vi não, mentira, estava olhando. Querido, qual o significado disso, pastor? Que no momento da sua ira, você muitas vezes vai fazer besteira, tomar atitude errada e vai pagar um preço. Ainda vai se dar mal, porque Deus não está vendo a sua atitude, não. Depois você paga o preço pelo que você fez. Porque muitas vezes fazemos o que achamos tão certo. E outra, não se engane com pessoas que tomam atitudes erradas, que se propõem a fazer coisas que é mal aos olhos de Deus. Não pense você que elas não sabiam, que elas não conheciam, fiz porque eu não sabia, não tinha conhecimento. Muitos têm conhecimento. Você sabe por que Adão e Eva foi expulso do jardim? Querido, foi o diabo que tentou, pastor? Não, irmão, o diabo não tentou ela não. O diabo só deu uma oportunidade a ela, sabe? Aquela oportunidade. Gênesis 3, versos 1, vamos lá. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Vamos lá. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que não morra. Olha que a serpente diz a Eva. Então a serpente disse à mulher, certamente não vai morrer nada. E veja qual é a proposta que muitos caem. Muitos desistem da fé, muitos desistem de seguir a Deus, obedecer a Deus. Não, é porque o diabo tem proposta, amado, que a pessoa se ilude. Porque Deus sabe, no dia em que deles comerdes, abrirão vossos olhos e serei como um Deus. Em outras palavras, você será uma deusa, Eva, e você será um Deus, Adão.
qual a proposta? Não precisar mais de Deus. Por isso que ela aceitou e por isso que ela deu a Adão também para comer. Aí você vai e come. A mulher sabe seduzir o homem, sabe? Verso 6. E ela vê que a árvore é boa. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando as pessoas são seduzidas para negar a sua fé, desobedecer ao seu Deus e trilhar caminhos, não pense você que ela está olhando que vai se dar mal, não. Ela está pensando que vai se dar bem, que vai crescer, que vai ser abençoado, querido. Deus não deixa ser enganado, de Deus ninguém zomba, amado. Aprenda uma coisa, Deus prometeu a ele e prometeu. Se eles obedecessem, eles estariam com a bênção dele. E ninguém ia precisar trabalhar, a mulher não ia sentir dor de parto. Tudo que Deus amaldiçoou, até colocou Eva daninha no meio das plantações, tudo que Deus amaldiçoou, querido, não era para ser amaldiçoado. Mas Deus dá uma oportunidade a mim e a você fazer o que é certo aos olhos dele, obedecendo a ele. Toda vez que você obedece, você vai ver Deus intervir. Toda vez que você faz o que Deus está mandando, porque toda vez que Deus manda você fazer algo, deixa eu explicar uma coisa para você. Aos olhos humanos é uma loucura. E muitas vezes você entra em parafuso, se não tiver ninguém que lhe explique ou te fale, você acha que é uma loucura. Porque Deus apareceu para um profeta, um homem de Deus, disse: ó, você vai casar com aquela prostituta ali. Com aquela quem? Você vai ter 2 filhos com ela. Ela vai lhe dar um par de chifre, mas mesmo assim não largue ela. Como é, Deus? É. Você imagina esse profeta indo na casa dos profetas, na escola de profetas, dizendo: vem cá, rapaz, vou falar aqui com um profeta mais velho. Rapaz, Deus falou comigo assim, assim, não foi Deus não, foi Satanás. Mas foi Deus. Foi. Querido, toda vez que Deus manda você fazer algo, você quer entender o porquê. Vou dar um exemplo para você. Eu comecei a trabalhar na joalheria. E aí eu não tinha... O relógio que eu tinha era um Cássio daquele Peba do Xiling Ling. Quando eu cheguei na joalheria que eu vi os relógios que o cara estava usando, eu peguei um Xiling Ling, tirei, irmão, botei no bolso, fiz... Tem relógio não, Luiz? Vou comprar ainda um. Mentira, o relógio estava no bolso. E ali... Eu aí procurei ver o relógio que eu podia comprar. Disse assim: esse técnico aqui, debaixo d'água, dá para ilumina debaixo d'água, 200 metros de profundidade, é esse que eu quero. Eu estou no culto na igreja, levanta a mão assim, aí está o irmão tocando. Não foi aqui não, meu irmão. O irmão tocando. Deus disse: você está vendo que ele está sem relógio? Daqui a pouco o irmão está pensando que é o irmão daqui da igreja. Você está vendo que ele está sem relógio? Dê um relógio a ele. Eu digo: dá um relógio a ele. Eu não tenho nem relógio, como é que eu dou um relógio a ele, Deus? Deu um relógio a ele. Eu aí chamei um irmão que era mais maduro. Ô irmão, como é que Deus manda dar o que a gente não tem? Porque o meu já tinha dado, irmão. Porque não ia pegar relógio, mas nunca. Peguei e deu o meu relógio. Você não tem relógio? Deus mandou você dar, dê. Mas se eu não tenho nenhum, como é que eu vou dar? Compre. Você está querendo comprar que relógio, técnico? É esse que Deus tinha que você dê. O que eu vou comprar para mim? É. Eu fui lá, comprei o relógio. Toma, irmão. Quando o irmão abriu a caixa, o irmão disse: eu estava orando por esse relógio. Eu digo: e o senhor ouve esse ordinário, meu Deus, eu vou dar a ele. Oh, glória, agradeceu, e glória a Deus, aleluia. Eu digo: de glória, muita glória mesmo. Isso entra em parafuso na nossa mente, irmão. Mas eu não sabia o amanhã, porque Deus estava mandando eu dar, porque Ele queria me dar muitos. Na joalheria onde eu trabalhava, onde eu trabalhei, se eu vendesse 40 relógios, eu tinha um. Escolhia o meu modo. Tinha marca, era com 50, tinha marca, vendia 100 relógios, tinha direito a um. Eu ganhei mais de 300, 400 relógios. Até hoje eu ganho relógio, ó. Esse aqui me deram. Aqui me deram. Fabricação japonesa. Que me dão e que me deram. Fábrica japonesa. Eu já gosto de presente japonês. Até hoje eu ganho relógio.
E deu um bocado também, meu irmão. Eu ganhava muito relógio e dava muito relógio. E era relógio, não era relógio pebinha, não era relógio qualidade, técnico, Seiko, suíço, marcas suíças, japonesas, de qualidade mesmo. Agora, quando Deus mandar você fazer algo, não quero entender não, faça o que Deus está mandando. E aprenda isso comigo. Você tem três pares de sapato. Quando Deus mandar você olhar para cada irmã, que a irmã tiver com um rasteiro assim, pé de poeira, dê um sapato melhor a ela. Dê um sapato de qualidade a ela. Aí você está com os seus três em casa, isso estou conjecturando, irmão, em tese. Você está com os três seus, um novo que você sai, e um que você usa todo dia, e aquele que você usa de vez em quando. Você aí diz assim, olha Deus, eu não vou dar o que eu uso todo dia. Eu vou dar esse segundo aqui, que está novo também. Deus, não, você vai dar o novo que você não usou ainda. O novo é o novo que você não usou. A pessoa, mas meu Deus, peraí, meu Deus, eu nem sei, eu vou dar a pessoa, vai, querido. Nunca, observe, nunca questione o desígnio de Deus. Deus tem sempre um porquê. E a pessoa, o que você vai dar, a pessoa está orando por aquilo, irmão. A pessoa vai fazer uma festa quando você der. Você assim, rapaz, como é que pode, velho? Pô, tão alegre com esse sapato. É. Porque para você não pode ser nada, mas para a pessoa que está orando. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando Deus falar algo com você, não quer entender. Tudo que Deus mandar você fazer, você não vai querer fazer, mas faça, porque tem um propósito de Deus na sua vida. Se lembra de Jó na Bíblia? Jó perdeu tudo, se coçando um caco de telha, com tumores nos pés. Ore pelos seus amigos. Quem está precisando de oração aos olhos humanos, irmão, é Jó, que está sofrendo, perdeu tudo. Ele foi orar pelos amigos. Deus manda ele orar. Quando ele intercede, Deus muda a história dele. Porque muitas vezes você quer entender o que deve fazer. Deus quer ver se você confia nele. Você sabia que você é confrontado? Por isso que o milagre é para quem não desiste. O povo fez o que era mal aos olhos de Deus. Está os medianitas, 135 mil homens. Gideão vem, Deus diz assim, é com 300. Espera aí, Deus. A gente tem aqui 32 mil homens. Com esses 32 mil, a gente não vence o exército que vem. Agora o Senhor vem dizer que tem que ser com 300. Se você não confiar em Deus, você não vai, irmão. Nem os 300 ele chamando ia. Você é maluco, Gideão? A gente vai morrer na primeira leva, a gente morre. Não, vamos confiar em Deus. Por isso que a Bíblia diz, porque se perde é loucura, mas para os que crê é o poder de Deus. Porque você está crendo, irmão. Quando você crê, você vê e prova coisas que você não imagina. Um dia eu estava contando aos irmãos aqui, a gente estava no dendezeiro, o portão estava assim não estava fechado todo, e a chuva caindo. Uma senhora para, eu digo que não é uma senhora mais não, irmão, é um anjo, com um saco nas costas. Uma senhora com um saco nas costas. Quando eu vi aquela pessoa encostada no portão, eu digo, uma chuva dessa, não tem nada parando a chuva, está se molhando toda. Que eu já ia fechar o portão, que estava entrando pelaquela greta ali, do portão. E aí, minha senhora, entre. Ela fez, entre, minha senhora. Aí eu peguei a cadeira, sente aqui, ela fez, com um saco nas costas. E tem isso, é? Existe isso? Me chamar para entrar, me dar uma cadeira? Eu digo, é. Ela olhou com o saco dela nas costas, sentou na cadeira e começou. Te meteu a mão no saco, uma Bíblia, que eu acho que é de Matusalém aquela Bíblia, irmão. Olha a Bíblia velha, antiga, ela tirou de lá e fez. Irmão, aquela mulher falou coisas a mim. Cada versículo ela me deu. Versículos que chave na minha vida, da minha caminhada, que Deus me deu há décadas atrás. Ela fez assim, você tem uma palavra, né, de Deus. E começou, irmão. Todos os versículos que ela me deu, eu anotei tudo, irmão. Está tudo lá dentro, tudo anotado, um por um. Jeremias 33, 3, que eu mais pregava. Clama a mim, respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e ocultas que não conhece. Isaías 41, 10.
Eu te chamei, te escolhi, não temas, eu sou o teu Deus, não te espante, que eu sou o teu Senhor. Lutarão contra ti, mas não prevalecerão. Querido, quando você começa, ela citou um bocado de versículo que eu tenho recebido de Deus. Depois ela vai, mexe a mão no saco, vou lhe dar uma oferta, meu filho. Você é homem de Deus. Aí procura no saco lá, não achou dinheiro. Ih, não tenho dinheiro não. E eu digo, mas eu tenho. Aí meti a mão no bolso, que estava no bolso, toma, ela não quero não, filho. Só vai levar. Só me abençoou, eu vou te abençoar. Ela fez, tá, em nome de Jesus. Eu não vou esquecer de você não, meu filho. Eu digo, não esqueça mesmo não, ore por mim. Meteu o saco dela nas costas e ficou. Nunca mais vi aquela mulher, irmão. Isso aí, muitas vezes, a Bíblia diz assim, nós colocamos para dentro de nossas casas anjos e não sabemos. Não se engane, Deus está em muitos lugares, em muitas pessoas que você nem imagina. Quando você entender isso na sua vida, quando ela me deu a palavra lá, no outro dia eu cheguei, reuni os irmãos e disse assim, ó, a gente vai sair daqui. Vai sair para onde, pastor? Não sei, mas aqui não fica mais. E Deus mandou sair daqui, meu irmão, não quero conversa. Arruma as malas. Aí começou a desmontar a igreja toda, irmão. Vai para onde, não sei. Quando chegou lá, estava essa aqui nos esperando para estar aqui. Aí você assim, pastor, negócio de louco, é. Sabe por quê? Passe a confiar em Deus, Deus é invisível, mas real, passe a acreditar, passe a confiar em Deus. Porque toda vez que você confia, muitas vezes você está pedindo algo, Deus está fazendo os trâmites dele, está agindo, está fazendo, você não sabe. Eu sempre dou risada de Tatiana. Tatiana, pastor, ora comigo, jejua comigo, eu quero ganhar minha casa aqui, ó, na Mangueira. A gente tome oração, tome jejum, tome oração. Ela fez a campanha, Deus vai me dar aqui. Ela recebeu a casa dela lá no Bairro Duro. Bairro Duro? Pé Duro, como é? Bairro Duro. Quando ela chegou lá, ela ia só no final de semana. Os traficantes tomaram a casa dela, disseram, ó, se você está tendo só final de semana aqui, porque você tem outra casa, aqui você não vai ficar não. Entra ela, o marido e a esposa, a filha aqui, chorando. E eu disse, fique em paz. Ela, como é que fica em paz, pastor? Como é? Me diga aí. Geladeira que ela botou, tinha fogão. Querido, deixa eu explicar uma coisa para você. A gente não vai voltar não, fique em paz, que sua casa vai, Deus vai te dar outra casa, irmã, fique em paz. Ela, pastor, eu fui lá, a mulher disse que não vai dar casa nenhuma, eu digo, vai dar. Mas ela disse que não pode dar mais casa, invadiu, você perdeu porque você quis. Eu digo, vai dar a sua casa. Querido, quando a gente começou a orar, ela foi de novo, ela perseverou, viu? Chegou lá, a mulher disse, não, você vai ganhar a sua casa. Quando chegou lá, ganhou a casa aqui. Se você vê, condomínio fechado, portão, tudo bonitinho, irmão. Aonde ela queria, dentro da Mangueira. Aí você está... O trabalhar de Deus nas nossas vidas, se você não desistir, é por isso que o tema da mensagem é milagre não é para quem precisa, é para quem não desiste. Se você não desiste dos seus sonhos, tem uns que falam assim, eu fui conversar com a minha... Pastor, eu não vou me casar. Não vai se casar? Não, não quero me casar. Porque é muita gente frustrada em várias situações, na sua história, na sua caminhada. Por quê, pastor? Muitas vezes queria se casar, não se casou, ou era noiva, abandonaram, várias situações. E muitas vezes viu que a irmã se casou e o quebra-pau que era a casa da mãe, ou a casa do pai, ou a casa da irmã, que nada, delegacia direto. O homem vai preso e quer matar, e quer briga. Eu não vou me casar com ninguém. Querido, nunca desiste dos seus sonhos. A vida de sua mãe, a vida de seu irmão, de sua irmã, não tem nada a ver com a sua. Quando você confia em Deus, você toma posse daquilo que Deus tem na sua vida. A herança dos seus familiares é problema dele. A minha história é minha história. Quem escreve é Deus. Não desista de nada que é seu. Porque aqui, ó, se você está olhando para o pastor Luiz hoje, e eu vou parar, é como eu falei domingo. Se eu não viesse para Jesus, eu ia ser um alcoólatra, irmão. Porque não, a herança em minha família, por parte de pai, todo mundo, a maioria, que não se converteu, irmão, água dura.
Aí você assim, pastor, e eu bebia, irmão, conhaque, uísque, depois botava caixa de cerveja e não ficava bêbado. Isso é demônio, irmão. Como é que bebe caixa de cerveja, toma uísque, toma cachaça, cachaça não, conhaque e não fica bêbado? Por quê? Há uma entidade. Quando o mal sai, isso é quebrado na sua vida, na sua caminhada, irmão. E você não deve aceitar mais. Porque isso é quebrado porque você não aceita mais na sua vida. Deus vem na sua vida e muda a sua história. Você tem que entender uma coisa, amado. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Repita comigo, o milagre não é para quem precisa. O milagre é para quem não desiste. Feche seus olhos nesse momento. Qual é o milagre que você está pedindo a Deus? Eu não sei qual é. Eu não conheço a largura, a profundidade, a altura, nem o comprimento. Feche seus olhos em Deus agora. Hoje é um clima frio, poucas pessoas vieram no culto, mas você não vai sair de mão vazia nesse lugar. Pai, a perseverança deles aqui nesse lugar, as petições que ele tem lançado diante do teu altar, eu venho apresentar cada uma delas, Senhor. Pai, visita, Senhor, cada causa que estão sendo lançadas diante do teu altar, que estão sendo lançadas diante de ti e pedindo uma intervenção divina. Mostra que o Senhor não mudou. Ana não desistiu e viu o milagre dela. Abraão não desistiu e viu o seu Isaac. Ana viu Samuel crescer com Eli. Quem não desiste, Senhor? O homem com 38 anos desistiu, pedindo que fosse curado, e o Senhor o curou. A mulher do fluxo de sangue não desistiu do seu milagre e tocou nas suas vestes. A mulher cananeia insistiu, o Senhor virou e chamou ela de cachorra. Mas mesmo assim, ela disse, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela não desistiu, Senhor, e a filha foi liberta. Muitas vezes, Senhor, pelas lutas, dificuldades, e sem enxergar uma saída, nós duvidamos, pensamos ao contrário, ou até achamos que chegou ao fim, que não tem jeito, por não confiarmos em Ti. Aquele pai que trouxe seu filho, que os seus discípulos não conseguiram expulsar, Senhor. Quando ele encontra com o Senhor, ele diz, me ajuda, minha pequenina fé. Ele queria crer, mas ele estava pedindo tanto tempo e não via resultado, ele estava perdendo a fé. E ele foi sincero, Senhor. Mas ele não desistiu, Deus. Porque se ele desistisse, ele não levaria os seus discípulos. E não traria na tua presença o filho dele para ser liberto, como foi liberto naquele dia. Senhor, milagre não é para quem precisa. Milagre é para quem não desiste do seu milagre. Hoje, Senhor, teus anjos são liberados desse lugar. Anjos, confessa, Jesus, que vem em carne. Visita casas, pessoas. Muda a história, muda essa situação, muda esse quadro. Senhor, que o telefone toque. E o que está longe venha para perto. Senhor, que coisas aconteçam nessa noite. Para que o teu nome seja glorificado e a tua palavra seja firmada aqui nessa terra. Porque cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua maneira de ter a sua vida contigo e provar aquilo que o Senhor tem na vida do seu povo. Eu libero nessa noite, Senhor, milagre, Senhor, nos perseverantes, que não se deteram nas suas casas por causa do frio, que não pararam, não desistiram, porque o milagre, Senhor, é para todos esses que estão aqui crendo e orando, que não desistiram, mas perseveraram e verão o seu milagre chegar. Em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Você que crê, aplauda o Senhor.